Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é fiel e verdadeiro, o Senhor é aquele que, segundo o Pai, dá as luzes aonde não há oscilação. Aqueles que nele depositam a confiança estão sempre constantes segundo a sua luz, porque aquele que diz que é luz, mas há trevas é mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A palavra diz: não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por isso, melhor para aqueles que estão sempre, não nos justificamos, mas aquele que nos sustém, nos fortalece e nos justifica. Lembrai-vos daquele que dizia: graças te dou que não sou como estes pecadores, faço as minhas ofertas, as orações, não sou como estes roubadores. E havia um que, ainda nem querendo olhar para o alto dos céus, batia, esmurrava ao peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou falho e pecador. E ele disse: na verdade, este segundo foi justificado para sua casa, aonde a palavra nos ensina: há mais alegria para um pecador arrependido do que 99 justos, aonde quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. Um é o que planta, o outro é o que rega. Os anjos são os ceifeiros, aonde juntamente com a ceifa encontrarão júbilo nas regiões celestiais, aonde ali não haverá impuros nem mentirosos, os adúlteros que rejeitam o noivo, que não há submissão de coração. Ali só haverá aqueles que tiveram seu nome escrito no livro da vida e estarão declarando aquele que é santo: santo tu és, santo tu és, santo tu és, aleluia. Aqueles que perseverarem até o fim sem desfalecer, porque se retrocederes, a minha alma não tem prazer nestes, assim nos ensina o Senhor. Por isso, perseverai, sejais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos mantém dia após dia mais que vencedores em Cristo Jesus, porque não há condenação para aqueles do qual ele abençoou nas regiões celestiais, mas para aqueles que estão sempre colocando outro fundamento. A palavra diz: estão sobre maldição por rejeitar aquele que levou sobre si, se fez maldito em nosso lugar, e por rejeitarem estão como que malditos. E ainda que digam: Senhor, mas anunciamos o vosso evangelho, fizemos cura em seu nome, onde a palavra diz que não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Até mesmo aqueles que estiverem nus diante dele, ele dirá: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? E não terão resposta diante daquele que tudo opera e executa, e sabe entre aqueles que alcançam um linho fino, o linho da justiça, através daquele que é justo, e perseveram firmes e constantes pela condução do seu Espírito, buscando sempre encher da sua presença, a fim de ouvir a sua voz e permanecer ouvinte e praticante, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo, assim nos ensina o Senhor. Antes, sejais firmes e constantes, não sejais carnais e obesos segundo a carne, mas antes saciai aquele que é o pão da vida, que a palavra nos ensina, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que procede da boca de Deus, buscando sempre o alimento espiritual que entra pelo ouvido e penetra o íntimo, a fim da perseverança daqueles que estão segundo a condução do seu Espírito, aquele que nos mantém na retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, sempre agradando o Senhor, porque o Senhor nos ensina. Bem-aventurados sois aqueles que, quando o seu Senhor vier, os apanhar fazendo não a própria vontade, mas a vontade do Senhor, assim como ele, sendo a própria verdade, não pode negar a si mesmo, mas ele disse para que viéssemos a compreender, sendo seus imitadores. Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim ele disse: ninguém pode beber desse cálice antes de mim, mas após mim todo aquele que negar a si mesmo, perder a sua vida, encontra e também beberá do cálice aqueles que são saciados do pão da vida e, na verdade, têm a fome e a sede de justiça, assim como, estando com o seu espírito, é a comida e a bebida do Pai. Esta é a comida e a bebida da qual ele opera em nós, e bem-aventurados sois os que buscam a sua justiça, porque serão fartos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.